Quero convidar você para abrir sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo de número 30. É o quinto livro da Bíblia. Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio. Se alguém do seu lado não tem Bíblia, compartilhe a sua Bíblia com esse alguém. Se atrás de você tem gente que não tem Bíblia, passa sua Bíblia para quem está atrás, caso tenha mais de uma Bíblia. Deuteronômio capítulo 30, a partir do versículo 11. Assim diz a palavra do Senhor: porque este mandamento que eu hoje te ordeno não te é difícil demais, nem tampouco está longe de ti. Não está no céu para dizeres: quem subirá por nós ao céu? E nulo trará, e nulo fará ouvir para que o cumpramos. Nem está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar? E nulo trará, e nulo fará ouvir para que o cumpramos. Mas a palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Vê que hoje te pus diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que eu hoje te ordeno, de amar ao Senhor teu Deus, de andar nos seus caminhos e de guardar os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus preceitos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando para a possuíres. Mas se o teu coração se desviar e não quiseres ouvir, e fores seduzidos para adorares outros deuses e os servires, declaro-te hoje que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra para entrar na qual está passando o Jordão, a fim de a possuíres. O céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo à sua voz e te apegando a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que habites na terra que o Senhor prometeu com juramento a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Hoje é um dia bem significativo no nosso país. Hoje é um dia que, diríamos assim, o exercício da democracia, até onde a gente sabe, ele é executado de forma mais ampla, mais liberal. Nós gostamos da democracia, a Igreja Batista gosta da democracia. Isso também porque temos um regime democrático, em que quem toma as decisões na igreja não é o presidente, o pastor, mas quem toma as decisões na Igreja Batista é a congregação, é a assembleia. Entendemos isso uma vez que Deus é um Deus que nos fez assim. É um Deus que nos deu aquilo que lá no princípio está dito da forma como Deus faz o homem. Deus nos deu o livre-arbítrio, o livre direito de escolha. Nós estamos vivenciando isso o tempo todo. Forel escreve um livro sobre a liberdade, a ética da decisão, e Forel diz que o homem é escravo da sua liberdade. É impossível viver sem não tomar decisões. Você, ao mesmo tempo, é livre, mas ao mesmo tempo você está condenado
a tomar decisões o tempo todo, seja diretamente ou indiretamente, interiormente ou exteriormente, você está sempre condicionado, destinado a tomar decisões. O povo de Deus estava aqui entrando na terra que Deus havia prometido aos pais deles. Ele havia prometido a Abraão, Isaac, Jacó, que o povo iria herdar uma terra nova, uma terra que, segundo a Bíblia, iria figuradamente derramar, transbordar em leite e mel, simbolicamente dizendo que haveria muita fartura na terra que ele havia de dar aos descendentes de Abraão. Então Moisés sai com aquela turma toda do Egito, depois de peregrinar aquele tempo todo, e eles já estão próximo à entrada da terra prometida. Mas Deus não quer apenas que o povo receba a bênção. Deus quer que, além que eles recebam a bênção, eles consigam preservar a bênção. Deus muitas vezes dá a bênção a nós, mas muitas vezes nós perdemos a bênção que Deus nos dá. Entretanto, Deus está sempre querendo que não apenas derramar bênçãos, mas que a gente possa também preservar as bênçãos que Deus nos dá. E é nesse foco que Deus coloca eles. E agora Ele ainda está não obrigando o povo a tomar uma decisão no sentido de fazer simplesmente a vontade dele. É o desejo dele que o povo tome a decisão certa. Então ele diz: eu coloco diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Certamente ele gostaria de obrigar o homem a tomar o caminho da vida, assim como muitas vezes nós, enquanto pais, desejamos, e se pudéssemos fazer com que escolhas pelos nossos filhos, certamente nós faríamos, apesar das nossas imperfeições. E Deus, como Deus perfeito, Ele poderia fazer isso também. Ele poderia pegar esse povo e tirar tudo que é ruim do lado deles, e agora não, vocês não vão vivenciar coisas ruins ao seu lado ou interiormente. Está arrancado todo o mal, mas Ele não fez assim, porque Ele não nos fez criaturas assim como marionetes, ou Ele toma a decisão por nós. Deus não faz isso. E um dos princípios bons também que temos, por exemplo, na fé que abraçamos em Cristo Jesus pela Igreja Batista, nós, de uma forma geral, os evangélicos fazem assim. Por exemplo, nós não batizamos crianças, isso porque nós entendemos que um dia ela vai ter o direito de tomar a decisão dela, porque respeitamos o direito de escolha, seja da criança, seja do adulto. Nós criamos nossos filhos, por exemplo, naquilo que entendemos ser a palavra de Deus, mas nossos filhos, eles mesmos vão tomar as decisões deles. Alguns são criados junto a nós em relação à fé, mas não tomam decisões ao lado de Cristo. Outros tomam decisões ao lado de Cristo, porque respeitamos, assim como Deus nos respeita em termos de direito de escolha, assim também procuramos fazer isso para com os nossos filhos também, porque entendemos ser isso biblicamente correto. Deus fala ao seu povo, no versículo 19, tem uma frase que diz assim: escolhe, pois, a vida. É o desejo de Deus. Escolhe, pois, a vida. Morte e vida está sempre diante da gente, mas Ele vai dizer e insistir com a gente e querer de todo o coração dEle, com todo o desejo dEle, que nós, enquanto seres humanos, possamos escolher não o caminho de morte, mas o caminho de vida. E é bem interessante que o próprio Salomão, quando escreve o seu livro de Provérbios, ele diz assim: há caminhos que para o homem parece ser caminho de vida, mas o final dele é caminho de morte. Entretanto, Deus põe diante desse povo aquilo que Ele identifica como vida. No versículo de número 20, Ele diz assim: amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e te apegando a Ele, pois Ele é a tua vida. E Ele não coloca a dúvida o que é vida. Ele diz: o próprio Deus é a vida. Ele é a essência da vida, e à medida que você escolhe viver com Ele, você, evidentemente, segundo a palavra de Deus, você está escolhendo o caminho da vida. De que maneira, então, eu posso escolher esse caminho da vida segundo a orientação do próprio texto bíblico, segundo a orientação da palavra do Senhor?
ele diz assim, no versículo de número 16: se guardares o mandamento que eu hoje te ordeno de amar ao Senhor teu Deus, e andar nos seus caminhos, e guardar os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus preceitos, então viverás. Em última análise, aqui ele diz que guardar, ou melhor, escolher a vida, é guardar a sua palavra, é obedecer os seus mandamentos, é obedecer a sua vontade, é viver a vida não segundo a perspectiva do homem, não segundo a direção da sua própria mente, não segundo a direção de a ou outra pessoa, mas segundo a direção de Deus. A palavra de Deus nos diz que enquanto você vive, você é uma criatura de Deus, mas quando você recebe ao Filho dele, a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você passa a se tornar um filho de Deus, evidentemente, filho por adoção. E de que maneira ele diz você se torna filho de Deus? Ele diz: todo aquele que o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aí você me pergunta, mas todo mundo crê em Deus de alguma forma? Evidentemente, a maioria das pessoas dizem crer em Deus. Por exemplo, se você chegar numa delegacia, num presídio, você pode perguntar àqueles presidiários todos: quem aqui acredita em Deus? Certamente a maioria vai dizer que acredita em Deus. Mas o que aconteceu? O que aconteceu que você diz que crê em Deus e veio parar aqui? E eu vou dizer mais ainda. Se você perguntar ao diabo se ele acredita em Deus, ele vai dizer que acredita. Porque a palavra de Deus diz que até o diabo acredita, ele crê e estremece. Então, diríamos assim, não basta apenas dizer que crê no sentido filosófico da palavra, como que um espectador, de acreditar que, por exemplo, Cabral descobriu o Brasil, e qual efeito faz isso na minha vida? Nenhum. Na minha prática de vida, não. Mas quando a palavra de Deus diz, quando crer é praticar, crer é vivenciar plenamente um relacionamento com Deus, é obedecer a sua palavra, é viver segundo a direção, os propósitos do próprio Deus. Então, a partir do momento em que eu tomo a decisão de escolher esse caminho, que é o caminho da vida, segundo a palavra de Deus, eu estou dizendo que eu estou tomando a decisão de guardar os mandamentos do Senhor, de obedecer a sua palavra, de obedecer a sua direção. Então eu estou dizendo, entre outras coisas, agora não é mais a minha direção que vale, não é mais o meu pensamento, mas a direção e os pensamentos de Deus que deverão nortear o nosso viver, o seu viver. Isso é escolha para a vida. Escolher os mandamentos, a direção e os propósitos da palavra de Deus. Mas ele diz não apenas isso no sentido de obedecer a palavra de Deus, que é o caminho da vida, mas a frase do versículo 20, a primeira dela, diz assim: amando ao Senhor teu Deus. E se você voltar lá no 16, depois de guardares o mandamento que hoje te ordeno, de amar ao Senhor teu Deus. Há uma ênfase muito grande na palavra de Deus para que esse relacionamento, que a escolha para a vida, ele deve ser resultado do amor que eu tenho para com Deus. Muitas pessoas se aproximam de Deus hoje, não porque ama a Deus, mas se aproximam de Deus porque tem algum interesse que Deus lhe faça alguma coisa na vida dela. E é muito comum hoje. Hoje eu preciso comprar alguma coisa, hoje eu preciso de uma cura aqui, outra ali. E muitas pessoas se aproximam assim de Deus. Mas eu quero dizer que você pode até encontrar a Deus com esse propósito. Deus é bom, Deus é misericordioso. Mas o melhor encontro que você pode ter com Deus é o encontro em amor. Porque essa é a relação que Ele tem para conosco. Ele tem uma relação para com o ser humano como uma relação de amor. Da mesma forma como alguém que quer ser amado não pode forçar ninguém a amar esse alguém, da mesma forma Deus simplesmente manifesta o amor dele
para conosco. E o que Ele espera? Amando ao Senhor, teu Deus. Ele espera de nós uma resposta que seja igualmente em amor. Não há como se relacionar profundamente com Deus, não há como escolher o caminho da vida, que é o próprio Deus, se não for por amar a Deus. Mas como eu posso amar a Deus se eu não conheço a Deus? Certamente você tem algum conhecimento de Deus. Diz a palavra de Deus no Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Você pode conhecer a Deus através da criação, das obras criadas. A palavra de Deus também diz que, nesse próprio texto, a palavra, no versículo 14, mas a palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Ele inseriu em nós também aquilo que você chama de consciência, aquilo que aponta para você o que está certo, o que está errado. Muitas pessoas não precisam nem ler a Bíblia para, por exemplo, saber que não deve se roubar. Não precisa ler lá o Êxodo 20, dizer não furtarás, para dizer que o furto é uma coisa errada. Não precisa anunciar isso. Seja lá que civilização for, por mais atrasada que seja, ela sabe, aquele cidadão dessa civilização sabe que não se deve tirar aquilo que é de outro, furtar alguma coisa que é de outro. Toda civilização humana, por mais moderna ou mais atrasada que seja, no sentido de tecnologia, você vai entender, eles vão entender também que não se deve tirar a vida da outra pessoa ao seu bel prazer. Não precisa ler, não matarás. Isso está inserido na consciência de cada ser humano. Isso é revelação de Deus na vida da pessoa. Isso é consciência divina. Você pode conhecer a Deus. E muitas das coisas que a gente tem nas Escrituras já está inserida na própria vida do ser humano. Então, a palavra de Deus nos chama a atenção dessa forma. Como eu posso conhecer a Deus? O Deus eterno, o Criador de todas as coisas, do céu, da terra, mar e tudo que neles há, segundo a palavra de Deus, esse Deus se fez homem, habitou entre nós, está escrito lá em João capítulo 1, o capítulo inteiro fala dessa encarnação, do Deus que se fez homem e habitou entre nós. E lá em 14:6, em 3:16, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade, 14:6 de João, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Por isso Deus fala, escolhe, pois, a vida. À luz do Novo Testamento, escolher a vida é escolher Jesus, é escolher se apegar a Jesus, a escolher viver sob os preceitos de Cristo, sobre os ensinos do próprio Cristo Jesus. Se você faz essa escolha, aliás, você, de alguma forma, você faz a escolha, ou por receber a Jesus, ou por não receber a Jesus. Na verdade, você está sempre tomando uma decisão. Mas hoje, Deus diz isso. Ele coloca como testemunha, versículo 19, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Se a palavra de Deus diz que Jesus é a vida, eu diria, escolha, pois, a Jesus.